O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Os homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos, é impossível haver reprodução. Eu passei a vida toda estudando, desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. E o Enéas nunca foi entendido pelo povo brasileiro porque ele não tinha tempo de TV e ele tinha aquela capacidade absolutamente extraordinária, mas ficou pitoresca, ficou engraçada, risível, de falar 1 milhão de coisas em 10 segundos. Jeito caricato e autêntico, aparência marcante e diferente, características de um homem que marcou época e deixou questionamentos não respondidos até os dias atuais. Afinal, Enéas era mesmo um doido como a mídia da época insistia em taxá-lo, ou foi um gênio incompreendido à frente de seu tempo que de tão inteligente botava medo em seus adversários? Confira agora a trajetória do melhor presidente que o Brasil nunca teve. Enéas Ferreira Carneiro nasceu em Rio Branco, capital do Acre, em 5 de novembro de 1938. De família extremamente humilde, era filho do barbeiro Eustáquio José Carneiro, ex-funcionário da antiga Companhia de Navegação Costeira, e da dona de casa Mina Ferreira Carneiro. A trajetória difícil de Enéas começou muito cedo, mas precisa aos 9 anos de idade, quando se tornou órfão de pai e sua vida virou de cabeça para baixo. A família, que já se encontrava na miséria desde o seu nascimento, se viu em uma situação ainda mais desafiadora, o obrigando a trabalhar desde muito cedo para ajudar a sustentar sua família. Ainda jovem, mudou-se para o Pará em busca de melhores condições. Contudo, como costumava dizer, não vi a miséria pela janela, ela estava dentro de casa, passei fome. O mesmo contava que em muitos dias de sua infância no Pará, comia apenas farinha e café em um barraco em Belém. Embora houvesse infinitas justificativas para que o jovem líder se rebelasse contra a vida, Enéas sempre foi muito centrado no que queria, sempre estudou independentemente das condições e era sempre o aluno número 1 das turmas que frequentava. Ele sabia que no final das contas, a educação podia lhe tirar do buraco em que nasceu, e ele estava certo. Com 19 anos, Enéas se mudou com a mãe para o Rio de Janeiro para ingressar na Escola de Saúde do Exército e na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual Unirio, tendo sido aprovado em primeiro lugar nos 2 vestibulares. Em 1958, aos 20 anos, iniciou seus estudos no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde do Exército. Em 1959, formou-se 3º sargento auxiliar de anestesiologia, sendo o primeiro lugar de sua turma. Em 1960, iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1962, prestou exame vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do já extinto Estado da Guanabara, atual UERJ, curso de licenciatura em Matemática e Física, aprovado em primeiro lugar. O Enéas era um homem tão fora da curva que no mesmo ano iniciou algumas atividades como professor dessas disciplinas, preparando alunos para vestibulares. Mas se você pensa que a vida acadêmica do Enéas se resume a isso, está cometendo um grande erro. A lista é extensa, digna de um gênio à frente de seu tempo. Em 1965, concluiu a graduação em Medicina. No mesmo ano, pediu baixa do Exército, depois de 8 longos anos servindo à instituição,
tendo auxiliado os médicos da corporação em mais de 5.000 anestesias. Além disso, recebeu a medalha Marechal Hermes. É a mais importante medalha acadêmica e a mais abrangente de mérito escolar no âmbito das Forças Armadas, onde premia oficiais e graduandos com alto desempenho em suas atividades militares. Em 1968, concluiu a licenciatura em Matemática e Física na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara. Logo em seguida, fundou o curso Gradiente, focado em estudantes pré-universitários, no qual foi diretor e professor por vários anos. Em 1969, se especializou em cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Já de 1973 a 1975, defendeu o título de mestre e escreveu o livro O Eletrocardiograma. Para quem não sabe, Enéas se tornou a maior referência no tema, sendo o principal nome da América Latina e um dos mais requisitados mundo afora. Tá gostando do vídeo? Então, antes de continuarmos, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Ative o sininho também, vai nos ajudar demais. É fato notório a importância do Enéas no cenário nacional. Hoje, todos que se interessam de alguma forma sobre política já ouviu falar do Enéas, porém não de uma forma positiva. Isso porque durante toda a sua vida política, ele foi tratado como uma piada, um louco que falava difícil e que ninguém entendia. E sabe quem é o culpado disso? Exato, a grande mídia. Dito isso, podemos notar que o poder de deturpar e acabar com a imagem de uma pessoa não é de hoje. A grande mídia sempre teve esse poder nas mãos. Mas vamos tomar outro rumo, explorar uma visão diferente. Como é de conhecimento de todos nós, hoje o Brasil e o mundo se dividem entre dois polos políticos, a esquerda e a direita. Lula versus Bolsonaro nas eleições passadas e até os dias de hoje, por exemplo, retratam esse fato. Então fica a pergunta, afinal, Enéas era de esquerda ou de direita? Bem, o mesmo não se via dentro de nenhum dos lados. Embora a mídia tradicional o enquadre como de direita, fascista e conservador, Enéas defendia ideias que eram da esquerda. Por exemplo, Enéas era contra a privatização de estatais, foi contra pautas que traziam a possibilidade da independência do Banco Central, apoiava a intervenção no mercado e redução da liberdade de multinacionais como forma de fortalecer a indústria nacional. Defendia um Estado forte e robusto, sendo contra o moderno modelo denominado Estado Mínimo. O mesmo também já afirmou ter sido atraído na juventude pelo movimento marxista, além de ter a figura de Fidel Castro como modelo político. Então tá bom, você tá me dizendo que ele era de esquerda. Claramente, definitivamente, hipoteticamente, não. Enéas era incisivo quando o assunto era corrupção, era a favor de escolas técnicas para cargos executivos, também defendia maior poder da polícia militar e uma maior ação do policiamento ostensivo para reprimir a criminalidade. Era a favor da bomba atômica e do armamento da população. Tinha Winston Churchill como modelo político, ao lado do já citado Fidel Castro. Também era contra o aborto, a legalização de drogas e a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Enéas nunca teve ligação alguma com organizações fascistas. Contudo, o fato de alguns membros da Ação Integralista Brasileira apoiá-lo serviu de munição para a grande mídia espalhar falsas notícias. A AIB era uma organização criada e inspirada no fascismo italiano. Ser essa figura genial e controversa em alguns momentos levou Enéas a criar o seu próprio partido e ingressar na vida política. Enéas fundou em 1989 o PRONA, lançando-se imediatamente candidata à presidência nas primeiras eleições diretas do Brasil após o período da ditadura militar. O seu tempo na propaganda eleitoral gratuita
pasmem, era de apenas 17 segundos, mas isso não foi um problema. A sua aparência exótica, um homem pequeno, calvo, com enorme barba cerrada e grandes óculos, aliada a uma fala rápida e a um discurso inflamado e ultranacionalista, terminado sempre por seu bordão: Meu nome é Enéas! Fez com que o então desconhecido político angariasse mais de 360 mil votos, colocando-o em 12º lugar entre 21 candidatos. Um ponto curioso é que a propaganda vinha sempre acompanhada pela Sinfonia número 5 de Beethoven. Daqui exatamente a 30 segundos vai começar o show de mentiras. Em 1994, ele se candidatou novamente, superando todos os analistas políticos, sendo o terceiro mais votado, com 4,6 milhões de votos, passando o já consagrado Brizola, então governador do Rio de Janeiro. Em 1998, foi o quarto mais votado, com apenas 35 segundos de propaganda eleitoral. Em 2002, candidatou-se para deputado federal pelo estado de São Paulo, onde obteve a maior votação da história, com 1,57 milhões de votos. Perdeu o título para Eduardo Bolsonaro em 2018, que contou com 1,8 milhões. Enéas sempre alertou a população sobre o perigo do Lula e do PT. Já naquela época, como um homem inteligente que era, sabia que Lula e PT, na verdade, não queriam o melhor para a nação, mas sim para eles próprios. No dia 6 de maio de 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro faleceu em sua casa, vitimado pela leucemia mieloide aguda, após ter desistido do tratamento quimioterápico e abandonado o hospital onde era tratado, por acreditar que seu tratamento não surtiria mais efeito. Deixando um legado a ser seguido, Enéas pode ter sido tudo, mas nunca deixou de cumprir com sua palavra. Hoje são comuns os comentários de que o Dr. Enéas é o melhor presidente que o Brasil nunca teve. Meu nome é Enéas!